Começar? Tá gravando. Então tá bom. Deixa eu mostrar para vocês. Eu criei antes de eu falar especificamente sobre o que é o curso, que vocês já devem ter uma ideia, né? Mas eu vou dar mais detalhes. Eu quero começar falando que eu criei. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo essa tela? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu criei uma turma no Google Classroom, que é a ferramenta que nós usamos agora. E vocês podem acessar essa turma a partir do seu sistema acadêmico. Então, assim como o Moodle, vocês entrarem no sistema acadêmico agora, lá vai ter um linkzinho para essa sala de aula aqui, que vocês estão automaticamente matriculados, né? Normalmente, quando a gente abre uma turma no Google Classroom, precisa passar esse código aqui para a pessoa se matricular, mas nesse caso vocês já estão automaticamente matriculados porque essa turma ela é gerada pelo sistema acadêmico. E é aqui que nós vamos congregar o material. Inclusive, o link que eu mandei para o Google Meet de hoje é um link temporário e vai ser destruído depois da nossa reunião atual. E vocês vão entrar aqui depois. Nesse momento está invisível para vocês, mas eu vou ativar. Eu deixei invisível caso alguém esbarrasse nessa sala lá no sistema acadêmico, não achasse que o link era esse. Mas assim que essa reunião terminar, eu vou tornar visível esse link aqui, que é um link permanente, criado, vinculado a essa sala. Então, esse sim, se vocês quiserem anotar na agenda, ou então, sempre entrem aqui nessa sala do Google Classroom, e aqui no começo vai estar o verdadeiro link que nós vamos usar toda a aula. Então, o que é esse curso? Eu imagino que vocês devam sentir isso. Deixa eu parar de apresentar momentaneamente, para a gente se ver. Eu imagino que vocês devam sentir isso, se não sentiram ainda, com certeza vão sentir, mas se comunicar dentro da ciência é sempre um desafio, é sempre um problema. Ou nós não sabemos direito para quem nós estamos falando, ou então nós falamos como se todo mundo soubesse do que a gente está falando, ou a gente dá menos informação do que precisa, ou a gente dá mais informação do que precisa, ou nós cometemos erros simples, mas que poderiam ser evitados nessa comunicação. E por causa disso, alguns cursos de pós-graduação têm uma matéria, tem matérias como essa, que às vezes até são obrigatórias, sobre comunicação científica, uma vez que dificilmente quem faz um curso de graduação em física ou numa área de exatas qualquer tem isso na graduação. Quem foi aluno do BCT, aqui em Poços, teve. Talvez, sem julgar mérito dos professores, que eu sei que fazem os melhores, cada um dá o seu melhor, mas talvez não exatamente o que a física precisa, mas teve, né, alguma parte de comunicação científica. E cada área tem a sua particularidade. Então, quando eu falo de comunicação científica, nós podemos falar de uma forma geral, ou nós podemos falar o que se espera da área da física. E aí eu tive a ideia de fazer esse curso. É um curso que eu já dei, quando eu fui professor da engenharia ambiental. Nós temos o mestrado em ciência e engenharias ambientais, eu também fui professor lá por um tempo, e lá é obrigatório. E eu queria que aqui fosse também, um dia, no futuro, porque eu acho muito importante. Para chegar lá, nós temos que primeiro ter ela como opcional, como tópicos, que é isso que nós vamos fazer agora, e vocês são minhas cobaias. Então eu agradeceria muito o feedback de vocês ao longo desse semestre. Nós vamos ler bastante, nós vamos escrever bastante, vocês vão falar bastante. Por isso que eu queria ligar a câmera. Então vai ser a ideia do curso é ser um curso prático. Nós vamos discutir alguns pontos, nós vamos passar por vários aspectos dessa comunicação, seja ela oral, escrita ou em outras mídias, e por fim, vocês vão apresentar para mim. Por fim, eu quero dizer, não lá no fim, durante o curso. Então, nós vamos a cada tópico discutir e trazer atividades para vocês fazerem aqui comigo. A ideia é realmente ser um treino. Eu quero que vocês treinem comigo.
pensem nisso como talvez um treino para quando tiver que escrever a sua dissertação. Essa hora vai chegar, alguns mais cedo, outros vai demorar um pouquinho mais, dependendo de onde você está no curso. Um treino para quando você for fazer a qualificação, ou até a própria defesa. Então nós vamos passar por esses momentos. Ó, o Thales chegou. Oi, Thales. Só faltava você. Seja bem-vindo. Então, como vai funcionar a estrutura do curso? Toda quarta nós teremos uma... Pode deixar a câmera ligada, viu, Thales? Ah, ele saiu. Toda quarta nós teremos uma atividade síncrona, como essa. Então, síncrona quer dizer ao vivo. Que vai ser curta, tá? A menos que nós tenhamos realmente alguma atividade para fazer, de repente nós podemos falar assim, hoje nós vamos apresentar. Então, a gente pode tentar começar mais cedo, porque está reservado das 8 ao meio-dia para a gente. Mas eu quero que esse das 8 a meio-dia da quarta-feira funcione como o seu horário de trabalho para essa disciplina. Então, se nós não estivermos aqui na atividade síncrona, que a princípio é das 10 às 11, mas pode começar mais cedo ou às vezes terminar mais tarde, eu queria que você estivesse se dedicando à disciplina. Então, pense nisso. São 4 horas por semana, mas eu quero que essas 4 horas englobem atividades comigo e o seu estudo e preparação para quando você tiver que apresentar alguma coisa. Tá? Então, dessa forma, fica bem quadradinho e eu tenho certeza de que a disciplina não está comendo tempo demais da vida de vocês, porque eu sei que vocês têm outras coisas para fazer. E eu fico bem tranquilo se eu falar assim, semana que vem, cada um vai apresentar alguma coisa, então nós vamos começar às 8, porque esse é o horário oficial, entendeu? Mas a princípio, toda quarta das 10 às 11, a menos que a gente marque algo diferente. E qual é a estrutura do curso, então? Nós vamos começar com uma introdução, então quarta-feira que vem nós vamos discutir essa introdução, e nessa introdução nós vamos falar um pouco sobre o que é comunicação científica, quais são os desafios de você se comunicar e, ao mesmo tempo, ser fiel à ciência. Porque falar é fácil. Fazer analogia é fácil. Tá? Quem aqui teve a oportunidade de receber o link nos grupos aí, que eu tentei divulgar o máximo possível? Quem aqui teve a oportunidade de assistir a live que eu fiz ontem? Alguém viu? Não? Eu mando o link para vocês depois. Eu fui convidado pelo IF de Suzano para fazer uma palestra de divulgação científica. E aí eu fiz uma coisa diferente. Eu contei a história da física de neutrinos como se fosse um conto de livro. E... Opa, tem mais alguém chegando. Eu contei como se fosse um conto de livro com personagens fictícios, porém com fatos reais. E eu fiz pensando nos meus filhos, na idade escolar dos meus filhos. Olá, Miss Lene, prazer, eu sou o Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô explicando aqui a estrutura do curso, e o Thales chegou um pouco atrasado também, mas não se preocupem porque eu estou gravando e depois isso aqui inteiro vai ficar lá na plataforma que eu já mostrei, mas eu mostro de novo para vocês daqui a pouco, tá? Então vocês podem pegar o comecinho lá. Então, voltando ao que eu fiz ontem, eu fiz essa apresentação de uns 25 minutos, mais ou menos, onde eu contei a história do que eu faço, da física de neutrinos, mas voltada para um público de idade escolar. E foi muito legal, eu me diverti muito fazendo, e o feedback que eu obtive de todo mundo que assistiu, mas principalmente das crianças, foi bacana. E fazer isso é um negócio que, assim, não é difícil, né? Mesmo sendo divulgação científica, ainda é comunicação científica, porque eu precisei parar para avaliar todos os aspectos dessa comunicação, que são os aspectos que eu quero discutir com vocês. São aspectos como, para quem eu estou falando? Como eu vou me direcionar a essas pessoas? Como eu vou falar respeitando os limites dessas pessoas? O que eu vou incluir nesse conteúdo? Como eu vou abordar esse conteúdo? Qual é o nível? Se eu vou usar uma analogia, o que eu quero passar, que mensagem eu quero passar com essa analogia? Toda analogia ou toda alegoria, essas figuras de linguagem na comunicação,
são muito importantes quando a gente está fazendo comunicação científica. Tudo bem, Thales, pode ficar tranquilo. Então, todas essas figuras de linguagem, elas são muito importantes na comunicação científica, mas elas têm limitações. Toda vez que eu faço uma analogia, eu explico algo como se fosse outra coisa, eu traço um paralelo num espelho que é imperfeito. Então, na minha cabeça, eu acho que eu estou passando a mensagem, porque fui eu que criei a analogia. Mas quem escuta não necessariamente tem a mesma visão que eu. Então você tem diversas barreiras, essas coisas precisam ser construídas com cuidado. Você também tem que se perguntar qual é a mídia que você está usando. Então, você está usando, como foi ontem, uma live no YouTube, o que eu vou usar para fazer isso? Eu não sou um animador, mas eu quero me comunicar com as crianças. As crianças se atêm a cores. Então eu pensei quais eram as cores que eu queria usar. Eu pensei numa progressão para as cores. Eu separei as partes da história com fundos, com cores diferentes, focando sempre em tons que não seriam agressivos para as crianças. Então, esse tipo de coisa, ali foi muito particular e foi uma experiência bem bacana para mim fazer. Depois eu deixo o link se vocês quiserem assistir, tiverem curiosidade. Mas tá incluso quando você vai fazer um seminário no departamento. É a mesma coisa. Quando eu vou apresentar, por exemplo, um artigo que meu orientador pediu para eu ler, de repente, eu faço isso com os meus orientados. Eu digo assim, pega esse capítulo do livro, lê, destrincha e apresenta para mim semana que vem. Às vezes, você pode vir para mim com um pedaço de papel, pegar a caneta e ir no quadro e explicar. Então, aquela é a sua mídia. É você com o quadro. Mas na hora de me explicar, você tem vários caminhos. Você pode simplesmente me mostrar os resultados. Você pode mostrar que você conseguiu abrir uma conta muito difícil que você não estava conseguindo. Naquele momento, você sabia que você estava falando com o seu orientador, então você assume que o seu orientador domina aquilo que ele mandou você ler. Isso vai permitir que você use um linguajar mais técnico, sem analogias e assim por diante. Então, todas essas comunicações passam por essa avaliação prévia. Então, nós vamos começar com uma introdução e eu vou passar um livro, um e-book para vocês, muito bacana, para vocês lerem. Ele não é tudo que nós vamos ler, mas boa parte do que nós vamos ler está nesse e-book. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela de novo. Está aqui então o nosso curso. E ele é no Google Classroom, como eu falei. E para quem não estava no começo, você acessa ele pelo sistema acadêmico. Então, uma vez que você está matriculado, você vê isso aqui no sistema acadêmico. Então, tem aqui, atividades, introdução. Aqui eu vou colocar os materiais para o curso todo. Então, quando eu falei que nós vamos fazer uma introdução ao curso, não quer dizer que é só esse tópico. Aqui eu vou colocar, é como se fosse um post fixo. Ele sempre vai ficar aqui no topo e nele vai constar todos os materiais principais do curso. Coisas que a gente vai trabalhar o tempo inteiro. E materiais específicos vão estar dentro de campos independentes. Então aqui eu tenho esse e-book que eu vou abrir aqui, mostrar para vocês. Ele é um e-book escrito por vários pesquisadores e ele fica disponível no site da Nature. Isso aqui é, assim, se não é a Bíblia da comunicação científica, é perto disso, porque é um texto de 2014, é uma coletânea de artigos de 2014 e que é usado em diversos cursos. E quando eu pensei em criar esse curso para vocês, eu não queria reinventar a roda. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de aprender comunicação científica como outros estudantes do mesmo nível que vocês aprendem ao redor do mundo. Então eu pesquisei e perguntei para vários dos meus colegas de universidades no exterior e eu obtive a indicação dessa sequência de artigos, eu obtive várias indicações, mas essa sequência, esse e-book que está aqui online, eu obtive como indicação de 4 pessoas que eu confio muito, totalmente independentes. Então todo mundo falou para mim, vai nisso aqui primeiro, mesmo que se você vá ler outras coisas, isso aqui é o que a gente usa. Então Harvard passa por isso aqui, Berkeley, Caltech, Stanford,
muitas universidades e institutos de pesquisa ao longo do mundo passam por isso, por esse texto. Então, se vocês vêm aqui no View Contents, aparece o nosso índice, e ele tem 6 unidades, não necessariamente nós vamos passar por tudo, como eu falei, mas quando eu falei que nós vamos fazer uma introdução, nós vamos começar aqui da unidade 1, que é comunicando-se como um cientista. E ele tem três sessões, ó, são textos curtos, tá vendo? Então esse aqui é o texto introdutório, comunicando-se como um cientista, e se nós voltarmos para o nosso curso, para a nossa aba, vocês vão ver que aqui embaixo, comunicando-se como um cientista, que é o nosso primeiro tópico. Tá aqui, ó, introdução à sessão 1, 1.1 e 1.2. Então isso daqui é o que eu queria que vocês lessem para quarta-feira que vem. Então quarta-feira que vem, quando nós formos ter a nossa live, como agora, nosso encontro síncrono, eu vou assumir que vocês leram isso. Eu vou assumir também que esse texto despertou em vocês o interesse para ler mais sobre esse tema, não tudo, né? Não um livro inteiro, só sobre essas sessões. Então, aqui vão ter algumas palavras-chave nessas sessões que eu queria que servissem como gatilho para vocês irem um pouco atrás e trazerem informações. Então, vai ser uma discussão mesmo. Eu vou abrir, vou falar um pouco e vou abrir para vocês comentarem o que vocês acharam mais interessante, o que vocês encontraram fora desse texto, alguma coisa que complemente o texto que vocês queiram compartilhar com os colegas, e aí, esses compartilhamentos que vocês vão trazer, eu posto aqui nessa lista. Tá vendo que aqui a gente pode postar comentários? Vocês também podem postar comentários. Então, vocês podem ir postando aqui links de coisas que vocês encontraram e que vocês acham que complementam bem. Não precisa ser depois da quarta, vocês podem ir postando isso ao longo da semana. Então, usem esse espaço. Essa é a ideia. E aos poucos, nós vamos passando por pelos temas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui quais são os temas. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com 3 temas. Nós vamos trabalhar com comunicação. Então, o primeiro tema é comunicação em geral. Como fazer para se comunicar de forma precisa como um cientista? Quando você decide abrir mão da precisão para poder passar uma mensagem, que foi, por exemplo, o que eu fiz ontem. Você abre mão, eu não estava ensinando física para criança, não era esse o objetivo. Eu queria passar uma mensagem. Eu abro mão da tecnicalidade, da precisão na minha informação, em prol de passar uma mensagem mais ampla, mas eu faço isso de forma consciente. Quando que a sua comunicação tem que ser específica? Como que eu decido o que eu coloco na minha comunicação? Então, essa introdução digamos que vai levar aí, nós temos no total 18 semanas, né? Então, a gente deve ficar nisso um pouco menos de 1/3, tá bom? Nessa atividade geral. Depois, nós vamos falar sobre comunicação oral. Então, eu não sei a ordem ainda, se vai ser escrita. Aqui ele faz escrita primeiro, mas eu vou falar na ordem que eu faria. Talvez eu troque, talvez eu me convença a fazer escrita primeiro. Mas, a princípio, eu faria primeiro comunicação oral. Porque, para mim, a comunicação oral me ensinou mais sobre como escrever do que o contrário. Então, foi só quando eu desenvolvi as minhas habilidades na comunicação oral que eu melhorei a minha forma de escrever. E eu acho que faz sentido, como seres humanos, a gente aprende a falar primeiro para depois aprender a escrever. Então, quando eu preciso organizar os pensamentos na minha cabeça para poder me expressar melhor, é o momento onde eu estou pronto a converter aquilo em palavras textuais, em elementos textuais e pôr no papel. Antes disso, eu não sei o que eu vou escrever. Tem gente que escreve muito bem, como se as palavras saíssem direto dos dedos e nem passassem pela cabeça. Eu não. Na verdade, eu escrevo como se eu estivesse falando com alguém. Então, para mim, a comunicação oral veio primeiro. E por isso que talvez provavelmente eu faria a comunicação oral primeiro.
E aí nós vamos falar sobre as particularidades da comunicação oral. Eu vou até parar de compartilhar para ver vocês na minha tela. Eu vou falar sobre as particularidades da comunicação oral. Então, quando eu falo assim, comunicação oral, o que eu estou fazendo agora é comunicação oral. É uma aula. Nem todas as aulas são iguais. Tem aula que eu preciso ir para a lousa, resolver exercício. Tem aula que eu posso debater a história e a filosofia da ciência com vocês. Então, cada aula é diferente. Mas às vezes não é aula. Às vezes é um seminário. Às vezes é você reportar para o seu orientador o que você fez. Às vezes é você falar num congresso. Fazer uma apresentação oral num congresso, que se tudo der certo para vocês, vocês vão fazer isso um dia. Né? Vocês vão chegar lá. Se já não fizeram. E cada uma dessas comunicações orais, dessas formas de comunicação oral, elas têm as suas particularidades, elas têm algo em comum, mas elas também têm particularidades que precisam ser abordadas, e isso é algo que você faz antes. Você não pode chegar lá e falar assim, nossa, eu acho que eu preparei uma aula, mas eu estou num congresso, o que eu vou fazer agora? Não, se você der uma aula num congresso, as pessoas vão levantar e vão embora. Porque não é esse o objetivo, você está falando para uma plateia e você precisa falar, respeitar aquela plateia. Eles estão ali, de repente, se é um congresso, eles estão ali para saber algo sobre o seu trabalho. Então você não está dando uma aula, eles já tiveram aula, eles provavelmente dão aula, eles também provavelmente são professores e alunos. Então, você tem que escolher bem as palavras de como fazer essa comunicação. Então, também, quando a gente fala de comunicação oral, nós muitas vezes temos que pensar no material suplementar. Então, às vezes a sua comunicação oral depende também de você escrever um guia, que é uma coisa que vocês vão fazer quando vocês forem qualificação do mestrado. Vocês vão falar, a qualificação é um exame oral, mas você entrega um guia para a banca. A banca te avalia também com base naquele guia. Não é a dissertação, é um guia diferente, porque a qualificação, até por regras da CAPES, ela não pode ser uma pré-tese, que é proibido pré-tese no Brasil pela CAPES. Pré-tese é como se você estivesse roubando na prova, sabe? Estou trapaceando, porque é muito fácil ter 100% de aprovação em defesa se eu pego o cara antes e faço ele defender a portas fechadas para a banca, corrijo todos os defeitos dele e depois mando ele para a defesa de portas abertas. Isso não pode fazer. Então, o exame de qualificação não é uma pré-defesa. Ele é um exame, então, olha só a parte da comunicação oral. Você tem que entender o que está sendo cobrado de você. Ele é um exame que cobra do estudante se o que você está desenvolvendo e o que você aprendeu está no nível de mestrado ou no nível de doutorado, se for o caso. Então, existe um patamar que nós chamamos de nível do mestrado e o nível do doutorado. E muita gente reprova na qualificação, não porque fez uma apresentação ruim, né, a princípio, mas porque chegou lá e apresentou uma coisa que um aluno de TCC faria. Você reprovou por uma questão de conteúdo. Mas também eu já vi gente reprovar por problemas de comunicação. Aliás, uma história muito pessoal. Eu tive um co-orientado de doutorado num programa do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, lá no Rio de Janeiro, que é um centro de pesquisas do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas que tem pós. Eles não têm graduação, mas eles têm pós. E eu co-orientei ele. Um aluno muito bom, com limitações, como todo aluno, muito responsável, muito dedicado, mas não era um bom comunicador. E aí o que aconteceu? Eu vi essa pessoa, que não é um menino, e tinha quase a minha idade, né? Eu vi esse cara quase reprovar o doutorado. Quase. Por muito pouco ele não reprovou o doutorado. E quando chegou a minha vez de falar como co-orientador, eu não era da banca, a banca 5 pessoas, tinha o orientador, 4 convidados e eu estava de fora. Mas eles abriram como co-orientador para eu falar. Eu fui o último a falar. Eu tenho bastante certeza que foi a minha fala que virou o jogo. Porque o que eu falei para ele, olhando para ele, mas a banca perto vindo, foi assim. Porque ele morou aqui em Poços de Caldas. Ele é do Nordeste, pós-graduação no Rio, mas ele morou aqui 3 anos. Na verdade, eu orientei ele, né? O orientador de verdade foi mais uma figura de referência. Eu falei para eles, eu falei para ele, eu falei assim, Marcelo, eu sei o que você fez. Eu sei que o seu trabalho tem um nível de doutorado.
eu sei o quanto você ralou, eu vi o quanto você cresceu. Mas eles não sabem. E esse foi o seu erro. Você não soube comunicar para eles. Não adianta você chegar aqui e falar que foi tudo muito difícil para você. Não é isso que comunica. O que comunica as dificuldades é mostrar o domínio do que você está falando, o aprofundamento. E ele estava se comunicando muito mal na defesa. A apresentação dele foi rasa, apesar de eu ter revisado os slides com ele, apesar de eu dele ter apresentado para mim inúmeras vezes, eu não conseguia convencer ele a mudar de tom e se aprofundar. E aí, a hora que chegou lá, a banca comeu ele vivo. E por muito pouco ele não reprovou. Felizmente deu tudo certo, ele foi aprovado, ele fez todas as correções e hoje ele é professor. Então, deu tudo certo para o Marcelo. E eu acredito que ele aprendeu a lição como comunicador. E eu não quero que vocês passem por isso. Então, esse é o tipo de coisa que, assim, nós temos que trabalhar e envolve, inclusive, esse material complementar que você coloca não só quando você fala, mas os seus slides, né? Você vai produzir os slides para colocar ali, para apresentar. O que você põe num slide? A gente sabe que, por uma regra geral, você não deve encher o slide para a pessoa ficar lendo demais. Mas o quanto é demais? O quanto é de menos no meu slide? Então tem, enfim, isso é muito qualitativo, vai muito de cada um, vai muito do que você está disposto a falar na hora, mas é algo que você tem que parar para pensar, porque o material te complementa, mas você é a estrela da apresentação. Então o material não pode roubar a atenção de você, não pode roubar a atenção do que você está falando, mas ele tem que complementar o que você está falando. Então a gente precisa passar por isso, por esse exercício. E aí, por fim, depois da comunicação oral, nós vamos falar de comunicação escrita. E a comunicação escrita, a gente vai abordar algumas formas também de comunicação escrita. Vamos falar do que é escrever, por exemplo, um relatório com as atividades que você fez, e isso impacta muito as atividades diárias de vocês, porque eu falo isso para os meus orientados, até hoje eu tenho os cadernos que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. Eu gosto de encadernar sulfite, para não ter linha, faço encadernação na papelaria, e, na verdade, na pós-graduação, o centro acadêmico da da física, tinha uma máquina de encadernação. Então, eu pegava a sulfite, ela encadernava eu mesmo. E eu tenho até hoje. Então, o que aconteceu? Quando eu terminei o meu trabalho no mestrado, a minha pesquisa para o meu mestrado, eu tinha a minha dissertação pronta, de certa forma. Porque neste caderno, ali compactado, tinha tudo que eu queria dizer. Não estava nas palavras ainda que eu queria usar, mas tinha todo o conteúdo que eu queria transmitir. Começo, meio e fim. Isso é um relatório. É um relatório para mim mesmo. Ninguém nunca leu aquele caderno, a não ser eu. Está escrito numa linguagem que eu entendo. Mas eu me organizei para fazer esse relatório e acumular aquelas notas. Isso também é comunicação científica. Porque você está comunicando com você mesmo. Tem muita coisa que o que está escrito ali é só para ativar a minha memória e me fazer lembrar das coisas. Mas tem muita informação que eu nunca conseguiria lembrar. Então eu precisava anotar. E depois você precisa passar pelo processo de transformar aquilo numa dissertação. Então aí sim, quando você vai converter aquele conteúdo em palavras, você pensa como se você estivesse falando, e você une com aquela informação, a sua fala, você traça uma história. Tem várias formas de fazer isso. Eu tenho a minha técnica, que eu vou tentar passar para vocês, mas com o tempo vocês vão desenvolver a técnica de vocês, ou talvez vocês tenham a técnica de vocês, e vocês vão usar comigo aqui e apresentar para a gente. Mas a minha técnica é como se eu estivesse contando uma história. Eu tento pegar o meu texto, seja ele um artigo, ou a dissertação, o relatório, e eu tento colocar como se a física ali fosse um personagem. E aí, na introdução, a gente apresenta quem são os personagens, por assim dizer, né? Sem perder a tecnicalidade, não estou falando para converter tudo em história, não é da carochinha, não é isso, mas você começa apresentando na introdução quem são os seus personagens, depois você tem o desenvolvimento da história, você conta a história de como aqueles personagens interagem, no fim você tem
O clímax da história, você tem onde o conflito se resolve, que é onde você faz a sua análise, e por fim você tem a conclusão, que é onde você deixa uma mensagem para a pessoa que leu ir embora para casa pensando naquilo. Então, essa estrutura toda, que você faz tanto na comunicação oral quanto no texto, ela é meio que universal e tem me ajudado a escrever razoavelmente bem. Eu vou, com o tempo, eu espero compartilhar isso com vocês. Então, na comunicação escrita, a gente vai ver um pouco sobre como fazer relatórios para si mesmo ou para outras pessoas, como fazer um artigo, ou escrever artigo para revista, o que fazer e o que não fazer, e também como fazer a sua dissertação, ou o exame de qualificação, né? Como escrever para ser avaliado pelo que você fez. Então é isso. Essa vai ser mais ou menos a estrutura do curso ao longo de 18 semanas. A minha avaliação de vocês vai ser puramente qualitativa. Então, se você veio, participou, contribuiu, tá todo mundo com A para mim, certo? Para ser algo diferente disso, você vai ter que realmente ser bem relaxado comigo e falar, tô nem aí. Então, eu acredito que não vai ser assim. Eu não quero que vocês se preocupem com nota. Eu quero só que vocês interajam comigo e entre vocês para a gente poder ter a melhor experiência possível. E aí, no fim, eu vou coletar a opinião de vocês, sugestões de melhorias e de desenvolvimento, para a gente poder, quem sabe, um dia fazer disso um curso fixo. Né? Cada semestre melhorar um pouco o material e talvez semestre sim, semestre não, ter um curso como esse para os nossos alunos da pós. E é isso que eu queria falar para vocês. E eu quero abrir agora espaço para vocês abrirem os seus microfones e nós conversarmos um pouco todos juntos. Fique à vontade aí, quem quiser falar. Eu quero saber, por exemplo, de vocês, o que vocês esperam ver. Se vocês já têm alguma ideia, se vocês já têm dúvidas, se vocês já passaram pela oportunidade de fazer um pôster, por exemplo. Eu não citei pôster. Pôster é uma comunicação... É uma boa pergunta. Um pôster é uma comunicação oral ou escrita? Então, depende. Se você vai para um evento onde o pôster é deixar o pôster lá e você ficar o dia inteiro no evento e as pessoas só passarem pelo seu pôster, ela é uma comunicação escrita. Tem que ter uma quantidade de informação ali para quem passar e entender o que você fez sem você por perto. Mas se é um daqueles eventos onde todo mundo fica 1 hora na frente do pôster esperando as pessoas passar, então, na verdade, é uma comunicação oral. E o pôster é só um coadjuvante para você. Depende muito da situação. Também nós vamos abordar um pouco isso. E vocês? O que vocês já passaram de experiência? O que vocês esperam do curso? Palavra de vocês. Bom, professor, bom dia a todo mundo. Bom dia, Thiago. Só me apresentar rapidinho, né? Meu nome é Thiago, sou de Bahia da Fé, sou de Minas. Eu não sou aluno aqui no curso, né, da Unifol. Eu sou aluno da Unifem, faço mestrado em Educação e Ciências e trabalho aqui na região como professor. Eu acho que o curso vai contribuir muito para mim nesse sentido, né, de se comunicar, tanto também no meu trabalho, na minha pesquisa. E, bom, por enquanto é isso, né? Deixar o pessoal se apresentar. Gostei da iniciativa, Thiago. Vamos lá, cada um se apresenta, então, para todo mundo conhecer. Para vocês conhecerem uns aos outros. Quem é o próximo? Oi, então. Pode falar, Isabel. Não, pode ir primeiro. Bom dia, meu nome é Isabela. Eu sou aluna aqui da Unifal também. Fiz a graduação aqui e estou fazendo mestrado agora. Estou me preparando para qualificar, então eu acho que o curso vai ajudar bastante nesse momento. Bom dia, meu nome é Yuri. Eu formei em engenharia pela Unifal e agora estou terminando o mestrado já na Unifal também. E eu não tive nenhuma experiência em relação à apresentação ou coisas do tipo ainda, mas recentemente eu participei de um congresso online
Foi todas as aulas por vídeo. E eu reparei uma coisa muito forte das apresentações orais, que quando o professor ele se dedicava a dar uma introdução básica do que ele estava falando, e depois ele entrava direto na informação para explicar o que fazer e como fazer, todo mundo participava muito bem das apresentações. E algumas pessoas entravam para a apresentação praticamente desconsiderando tudo, como se todo mundo soubesse do que ele está falando, e se aquilo fosse trivial para todo mundo, da mesma forma que era para ele. E aí isso tinha uma participação quase que nula durante as apresentações. Aí você entrava nas páginas depois de dúvidas que eles abriam, várias perguntas, de ninguém entendendo absolutamente nada. As mesmas apresentações que eu não entendia, ninguém entendia. Que era o que você estava falando sobre você introduzir muito bem a informação para as pessoas que estão te ouvindo. Então, por enquanto... Tem isso e tem você considerar a sua audiência. Para quem você está falando. Sim, e aí tinha pessoas de várias áreas, era basicamente para física de partículas, mas várias áreas de pesquisa diferentes. Então foi um cara em específico, eu senti acho que uma falta de respeito dele com as pessoas que estavam assistindo, porque ele estava considerando como assim, todo mundo só tivesse que saber o que ele estava falando, e era isso. E ninguém entendeu nada da apresentação dele. É um erro clássico, cometido às vezes por mentes brilhantes, às vezes brilhantes até demais para o próprio bem delas. Acho que todo mundo tem que saber o que ele sabe. Quem é o próximo? Vinícius caiu e vai voltar, peraí. Quem quer falar? Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno, sou natural de Santa Rita do Passa Quatro, mas eu já moro em Poços há mais ou menos uns 11 anos. Eu fui estudante da primeira turma da Unifal, fiquei um bom tempo longe aí sem estudar e agora eu voltei para o mestrado, sou novato aqui no mestrado. E a experiência que eu tenho é com as aulas. Eu dou aula de matemática e física atualmente, então tenho um pouquinho de experiência assim, nessa parte de comunicação oral, principalmente. E exposição nada muito assim avançado no caso, né? Tipo, vez ou outra a gente utiliza um slide, alguma coisa nesse sentido, mas geralmente é o quadro mesmo. Legal. Quem quer se apresentar agora? Bom dia, posso falar, professor? Pode. Bom, eu sou Mislene, eu sou de Guaxupé. Professor, ainda não estou matriculada na sua matéria e eu escolhi só uma até agora, mas eu vi a possibilidade de fazer outra e eu achei interessante essa. E por isso que eu vim dar uma olhada e já achei super interessante. É algo que eu acho que vai ser extremamente necessário, principalmente agora de começo, né? Eu estou iniciando no curso agora. Não tenho muito o que falar, porque realmente não tenho conhecimento sobre como, nem como pode ser, né? Eu sou graduada em Física e pós-graduada aqui pela Faculdade de Guaxupé, pela Unifeg. E o mestrado era algo que eu estava querendo há muito tempo. E eu fiquei muito feliz de conseguir entrar agora. E quero fazer de tudo para dar certo. Então, já identifiquei essa como matéria como essencial para fazer. Então, acredito que estarei na turma. No mais, é isso. Obrigado, eu gostaria Mislene. depois de fazer algumas colocações, se você puder me passar algum contato, eu gostaria de falar com você. Então, eu vou passar aqui já para todo mundo no bate-papo o meu e-mail institucional. E eu sugiro, então, quando a Mislene se matricular, né, quem mais não está matriculado ainda, eu sugiro que, assim que se matricule, ative o e-mail da Unifal. Vocês todos recebem um e-mail que é souunifal.edu.br,
seu nome, né? Primeiro nome, sobrenome, @souunifal. Esse e-mail é bem legal porque é uma conquista da universidade em termos de recurso. Vocês têm direito a um Google Drive infinito, que, convenhamos, é um negócio legal, né, como estudante. Esse e-mail, Google Drive não, mas o e-mail é vitalício, você sempre vai ter acesso para sempre a esse e-mail da Unifal, como ex-aluno. E, para nós, ele é bacana porque, a partir da semana que vem, como eu falei, a gente vai migrar para uma outra sala do Google Meet, que é especial do curso. E aí, se você logar com o e-mail da Unifal, você não tem que pedir permissão para entrar. Todo mundo já está autorizado, todo mundo da Unifal está autorizado. Então, essa janelinha que aparece para mim aqui pedindo para entrar, é só para quem está logado com o e-mail de fora. Mas todo mundo que tiver com o e-mail da Unifal, entra direto. E também vai ficar mais fácil para a gente compartilhar materiais através do Google Drive, que eu posso convidar todos vocês para a minha pasta do Google Drive dentro da Unifal, e a gente pode trocar materiais assim, fica mais interessante, tá bom? Quem mais falta se apresentar? Vai lá, Vinícius. Meu nome é Vinícius, sou formado em Física pela Unifal também, estou fazendo mestrado agora e pretendo qualificar em dezembro, e essa matéria vai ajudar muito a tanto escrever a dissertação, a pré-tese não, o exame, e a apresentação oral também. Thales e Rafael, quem quer falar? O Thales estava ocupado numa reunião, não sei se ele pode falar. Posso, a reunião acabou, me desculpa, professor. Imagina. São tarefas. Bem, eu sou professor, colega do senhor aqui na Unifal, da área de biologia, histologia, na verdade, né, biologia celular, mas eu fiz matemática e engenharia civil também. E eu entrei no mestrado para continuar uma pesquisa que eu comecei um longo tempo atrás, e ela foi parada devido aos problemas profissionais, na falta de tempo. Então, é sobre dinâmica molecular da interação de membrana com etanol, com álcool. E a parte de neurociência, só que aí voltada para uma explicação mais física, né, da questão. E eu espero poder aprender bem, me divertir aqui, me dedicar a esse curso, e depois ir para outro doutorado. Meu doutorado é em bioquímica, na verdade, né? Aí, às vezes, eu faço em física ou em química, continuando essa área de dinâmica molecular, clássica ou quântica. Muito legal, Thales. É um prazer ter um colega de profissão na turma. Eu espero ter algo para contribuir com você. Eu tenho certeza que sua experiência também vai trazer muita contribuição para o grupo aqui. Obrigado por participar. Eu que agradeço, professor. E o Rafael? Rafael, você pode falar? Sim, meu nome é Rafael, eu sou formado pela Unifal, aqui de Alfenas, em Física mesmo. Entrei no mestrado esse ano e espero adquirir muito conhecimento com você nessa matéria para me ajudar a escrever minha tese e alguns artigos durante o progresso do curso. Legal, gente. Eu agradeço a presença de todos. Espero que esse seja um bom semestre. Lembrando que esse tipo de habilidade que nós queremos desenvolver, ela vem da prática. Então, é importante nós praticarmos, é importante a gente... Eu gostei que todo mundo falou bem, ninguém ficou inibido. Isso é um bom sinal de que a gente vai ter várias oportunidades legais aqui para conversar. E uma última coisa que eu queria falar com vocês é que nós vamos misturar aqui português com inglês, tá? Porque o fato é que a linguagem da ciência é o inglês, gostando ou não. E quando vocês forem publicar um artigo, eu gostaria que vocês publicassem internacionalmente, e para isso vocês vão ter que escrever em inglês. Eu posso ajudar um pouco também com a escrita em inglês, e a gente pode fazer também coisas em momento oportuno,
a gente pode ter, por exemplo, uma rodada de seminário, 5 minutos cada um tema escolhido aí por vocês, em inglês, só para a gente soltar um pouco a língua e treinar, porque é isso, você vai para um congresso internacional, mesmo que seja no Brasil, você vai acabar tendo que falar inglês, e é melhor falar entre amigos, né, do que ter essa primeira experiência lá. Isso é uma coisa muito boa que eu passei na Unicamp, onde eu fiz pós, no departamento onde eu fiz pós-graduação, eles têm as reuniões departamentais, né, do grupo, reuniões de grupo, semanais. E nessas reuniões, da porta para dentro, só se fala inglês. É um inglês, assim, macarrônico, mas não tem problema. Porque você vai ganhando desenvoltura, vai perdendo a vergonha de errar, de falar, vai aceitando quando as pessoas te corrigem, e eventualmente vai ficando bom. Não estou falando que o nosso curso aqui vai ser em inglês, não é isso, mas o texto que eu passei, o e-book que está lá para ler é em inglês, então é bom treinar a leitura em inglês, e eventualmente a gente vai treinar a escrever um mini artigo em inglês também. A dissertação, obviamente, vai ser em português, os seminários serão em português, embora, como eu falei, a gente pode fazer... eu pensei numa atividade, por exemplo, como se fosse um mini congresso, onde cada um vai apresentar uns 3 slides, como se fosse o seu pôster, e aí você pode se imaginar num congresso internacional e tendo que explicar aqueles 3 slides em inglês, por exemplo. Enfim, as atividades vão chegar. É só para dizer para vocês que... lá, o Thiago falou, vai ajudar para o teste de proficiência. Pois é, vocês têm um exame de proficiência que precisa mostrar que sabe inglês. E isso é uma exigência da CAPES. Não tem que saber super inglês, não é um negócio assim. Mas tem que saber o suficiente, tem um patamar, né? No mestrado é um patamar, no doutorado é outro. Então, é importante a gente garantir que todo mundo atinja esse patamar antes de sair do mestrado, tá bom? E é isso. Vejo vocês quarta-feira que vem. Neste momento, a atividade de vocês está lá no site. Eu posso, para quem não está matriculado oficialmente ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no site o código da disciplina, vou postar aqui no bate-papo. E vocês podem acessar. Mas assim, eu espero que isso aqui não dê problema depois, mas eu acho que funciona, tá bom? A única coisa é que você tem que acessar com o mesmo e-mail que você colocou no sistema acadêmico. Acho que essa é a única condição. E assim que todo mundo tiver com o Gmail da Unifal ativado, vai no sistema acadêmico, editem os seus dados e troquem o seu e-mail para o e-mail da Unifal. Bom, é muito bom, eu tô gostando. Não tem problema nenhum no celular você ter... quem usa o aplicativo do Gmail para ler, vocês... não vai dar para ver, mas você clica na sua carinha aqui no canto e você pode trocar de conta instantaneamente. Então você não fica preso entendeu? Você pode ter quantas contas você quiser. Então eu leio aqui por dia o meu e-mail pessoal e o e-mail da Unifal. E a mesma coisa no computador, quando você clica numa aba, deixa eu ver se eu mostro para vocês rapidinho aqui, antes da gente desligar. Na verdade eu tenho que desligar já, porque minha esposa vai dar aula no mesmo horário agora, então eu preciso abrir para ela aqui. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. Eu estou aqui no nosso curso, e todas as telas do Gmail têm a sua fotinha aqui no canto. Então, nesse momento, eu estou logado com a conta da Unifal. Mas se eu clicar aqui, eu troco para minha conta pessoal. Isso vale para o Google Drive, isso vale para o Gmail, isso vale para a agenda. Então, você consegue administrar, ter seu Gmail pessoal e o Gmail da Unifal. Então, vão lá, não percam a oportunidade de... Não percam a oportunidade de ter esse e-mail com Google Drive infinito enquanto vocês forem alunos. Depois que vocês não forem mais alunos, vocês mantêm o e-mail. Tá bom? Então, muito obrigado. Vejo vocês na próxima quarta. Leiam o texto e usem o espaço lá da matéria que eu criei para postar coisas, tá bom? Para manter uma conversa amigável. A gente pode estudar, abrir um grupo no Slack. Vocês sabem o que é Slack? É uma espécie de fórum de discussões. Deixa eu abrir um aqui para mostrar para vocês. Eu falo que eu preciso desligar e eu continuo aqui, né? Esse congresso que eu participei, eles estavam usando o Slack como
como ambiente para fazer as perguntas, para tirar a dúvida da galera. Então, vocês estão vendo aqui a minha telinha preta? Vocês conseguem ver? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um Slack para um experimento que eu participo, um Slack do outro experimento, um Slack para o grupo de pesquisa de Campinas. E aí o Slack, você tem canais de discussão, que são, então, geral, física de neutrino, coisas aleatórias, enfim. Ele é um gerenciador de grupos de discussão. E mais importante, eu posso adicionar quantos grupos eu quiser, e mais importante, ele permite armazenar materiais. Então, eu posso vir aqui em itens salvos em cada grupo. Eu posso ver quando alguém me chama no grupo facilmente, posso ver as threads de discussão, e, enfim, vale muito a pena. Se eu entro numa discussão, os arquivos estão sempre lá, sabe? Então eu consigo voltar para trás, ver o que foi discutido, é infinito. Você vai rolando desde a criação do grupo, ele vai carregando, e todos os links, os PDFs, os documentos, está tudo lá. Nunca nada se perde. Então é bem legal mesmo. Você entra num grupo que tem Slack agora, você consegue pesquisar, às vezes, anos de... Porque o Slack já existe há um tempo, uns 2, 3 anos, pelo menos. Você consegue pesquisar tudo isso de material que estava lá o tempo inteiro. Então poupa você ficar perguntando para as pessoas, eu sou novo aqui, como faz tal coisa? Não, você vai lá, busca aqui na busca aqui em cima, e talvez você encontre a resposta para a sua pergunta. É um fórum, né? Eu acho que pode ser uma boa criar um grupo do Slack para a gente discutir isso. Eu mando o link para vocês se inscreverem, tá bom? Tem aplicativo para celular, é super prático. Super, super prático, tá? Então tá bom, gente. É isso. Vejo vocês na próxima quarta. Até lá. Até mais. Boa semana.